Quantos vocês já morreram para que o você de hoje pudesse existir? Pense nisso por um segundo. Essa versão de você que está me ouvindo agora, ela é a soma de incontáveis eus que se foram. Mas, peraí, se eles se foram, quem é você realmente? A gente acorda todo dia, né? Toma o café, escova os dentes, dá aquela olhada rápida no espelho e pensa: ah, sou eu, o mesmo de sempre. A vida segue, o piloto automático ligado, e a gente vive sob a confortável, mas perigosa, ilusão de que somos uma entidade única e inalterável. Você é o cara que gosta de pizza na sexta, a mulher que odeia a segunda-feira, o profissional dedicado, o amigo leal. Parece tudo tão sólido, tão você. É quase como se a gente carregasse uma estátua de si mesmo, esperando que ela nunca se quebre ou mude de lugar. Essa é a nossa rotina, a nossa crença inconsciente, a nossa zona de conforto. Mas e se eu te dissesse que essa estátua é feita de areia movediça? Mas então, do nada, vem o soco no estômago. Aquele momento em que você olha para uma foto antiga, de 10 anos atrás, e não se reconhece. Quem é aquele estranho com seu rosto? Ou quando um relacionamento termina, o emprego muda, e de repente a pessoa que você pensava que era, ela simplesmente não se encaixa mais na nova realidade. É como se o chão sumisse sob os seus pés. Aquela sensação incômoda de que a sua identidade não é tão sólida quanto parecia. Eu mesmo, outro dia olhei para uma foto de 10 anos atrás e pensei: quem é esse estranho com meu rosto? Eu era tão diferente. Parece bobo, mas é um ponto de virada, um chamado para olhar mais fundo, para questionar essa narrativa que contamos a nós mesmos. E qual é a nossa primeira reação? A gente resiste, claro. Não, eu sou essa pessoa, não mudo, gosto das mesmas coisas, tenho os mesmos valores. A gente se apega a essa ideia de um eu fixo, porque, vamos ser honestos, é assustador demais não saber quem você é, né? É como um cobertor de segurança, um rótulo que a gente cola na testa para dizer pro mundo, e para nós mesmos, quem a gente é. Eu sou o cara que só toma café preto, e não tolera gente folgada. Pronto, identidade resolvida. Ou não. A gente tenta se convencer de que a mudança é só superficial, que lá no fundo, o núcleo, ele permanece intocável. E se não permanecer? E se o núcleo for vazio? Um espaço em branco esperando para ser preenchido? É aí que a gente percebe que precisa de uma bússola. E não é mais um guru que vai te dizer o que fazer. A bússola aqui é a filosofia. Uma caixa de ferramentas para desmantelar essa ilusão. Vamos falar do Ouroboros, a serpente mítica que morde a própria cauda, se devorando e renascendo. É exatamente isso que você faz. Você não perde quem você é. Você se devora e se recria. É um banquete sem fim. Um ciclo contínuo de morte e transformação. E a chave para navegar isso é o que chamamos de lucidez permanente. A consciência constante desse processo. Não é sobre ser uma coisa, mas sobre se tornar continuamente. Porque, no fim das contas, você não é uma estátua. Você é o arquiteto do seu próprio universo. Mas como, na prática, a gente constrói esse universo? E como essa lucidez nos liberta de verdade? A gente tenta se convencer de que a mudança é só superficial, que lá no fundo, o núcleo, ele permanece intocável. E se não permanecer? E se o núcleo for vazio, um espaço em branco esperando para ser preenchido? É aí que a gente percebe que precisa de uma bússola. E não é mais um guru que vai te dizer o que fazer. A bússola aqui é a filosofia, uma caixa de ferramentas para desmantelar essa ilusão. Vamos falar do Ouroboros, a serpente mítica que morde a própria cauda, se devorando e renascendo. É exatamente isso que você faz. Você não perde quem você é. Você se devora e se recria. É um banquete sem fim, um ciclo contínuo de morte e transformação. E a chave para navegar isso é o que chamamos de lucidez permanente, a consciência constante desse processo. Não é sobre ser uma coisa, mas sobre se tornar continuamente. Porque, no fim das contas, você não é uma estátua. Você é o arquiteto do seu próprio universo. Mas como, na prática, a gente constrói esse universo? E como essa lucidez nos liberta de verdade? Porque, no fim das contas, você não é uma estátua. Você é o arquiteto do seu próprio universo. Mas como, na prática, a gente constrói esse universo? E como essa lucidez nos liberta de verdade? O primeiro passo é aceitar. Aceitar que essa fluidez não é um defeito. É a própria essência. É o seu superpoder. É a coragem de abandonar a necessidade de um eu fixo, de um rótulo permanente. Porque pensa bem, essa fluidez é uma força, não uma fraqueza. Cada versão sua que morreu no caminho não foi uma perda, foi um tijolo fundamental para o seu próximo universo. É como atualizar o sistema operacional do seu celular. Você não perde o celular.
Ele só fica mais ele. Ou melhor, mais capaz. Essa é a transição. Deixar de ser um prisioneiro do passado para se tornar o construtor do futuro. E essa capacidade de se reinventar é o que nos torna verdadeiramente livres. Mas aí vem a parte que pega. A gente pensa que entendeu, né? Que a identidade é fluida, que a gente é o arquiteto. E aí começa a caçada. A gente começa a procurar os inimigos da nossa identidade, os aliados da nossa nova persona. A gente quer consertar tudo, sabe? E aí você começa a analisar suas memórias, a caçar os padrões que te prendem. Ah, eu não sou mais aquela pessoa medrosa, ou eu vou superar isso aqui porque eu sou forte. E aí você se pega defendendo um você que já não existe, só para não ter que explicar a mudança. É um teste constante. Você olha para aquela foto antiga de novo e, em vez de sentir estranheza, você pensa: que legal, olha como eu evoluí. Você se alimenta da sua própria narrativa de crescimento. É um aliado poderoso, essa capacidade de reinterpretar o passado. Mas cuidado, o inimigo aqui é sutil. É o ego que quer uma vitória rápida, uma sensação de controle. A gente pensa que resolveu o problema. A gente se sente o mestre zen, o cara que finalmente entendeu tudo. Pronto, agora eu sou o eu consciente e em constante evolução. Aí você se olha no espelho, todo confiante, e pensa: eu venci, eu sou o arquiteto. Mas aí, pá, o universo dá uma risadinha e te joga uma pegadinha. Você acha que alcançou a liberdade, mas percebe que na verdade só trocou uma gaiola por outra. Talvez mais confortável, mais brilhante, mas ainda assim uma gaiola. Essa é a falsa vitória. Você criou um novo eu idealizado, um eu que se encaixa perfeitamente na sua nova filosofia. Mas essa nova identidade, ela não é uma consequência natural da sua lucidez. Ela é uma imagem que você se esforça para manter. Você se torna um ator interpretando o arquiteto consciente. E o pior, você nem percebe. Você se apega a essa nova persona como se fosse a verdade absoluta. E a chance de se tornar um Ouroboros real, de verdadeiramente se devorar e renascer, se afasta. É a armadilha do eu aperfeiçoado. Você se torna um escravo da sua própria autoimagem iluminada. E o pior é que você nem se dá conta. Você pensa que resolveu, que encontrou a resposta. Mas, na verdade, só encontrou uma nova e mais sofisticada ilusão. Uma armadilha sutilmente descida pela própria mente que buscava a liberdade. E é nesse ponto, nesse abismo da falsa vitória, que a coisa fica séria. É a hora da provação. A verdadeira morte. Não a morte de uma versão antiga, mas a morte do seu eu reativo. Aquele que age no piloto automático, que reage ao passado, que busca a validação externa, que se apega a uma imagem, seja ela qual for. É um momento de olhar fundo para a origem dos seus desejos, das suas reações. Por que você busca essa nova identidade aperfeiçoada? É por medo? Por vaidade? Por uma busca genuína por liberdade? É aqui que você confronta a raiz da sua necessidade de controle, a origem da sua ansiedade em relação à impermanência. Você precisa desmantelar não só a ideia de um eu fixo, mas também a ideia de um eu idealizado que você tentou construir. É uma morte dolorosa, porque você tem que admitir que, mesmo com a melhor das intenções, você estava agindo no piloto automático. Você estava fugindo, não evoluindo. E essa admissão é o primeiro passo para a verdadeira libertação. Mas é dessa morte, dessa desconstrução radical, que nasce a verdadeira recompensa. A soberania mental, a independência intelectual. Não é sobre ter a identidade certa, mas sobre não precisar de uma identidade fixa. É a liberdade de ser quem você é, agora, sem se prender a quem você foi, ou a quem você acha que deveria ser. É a capacidade de observar seus pensamentos, suas emoções, suas reações, sem se identificar com eles. Você se torna o observador, o mestre do seu próprio palco interior. Você não é mais um escravo do seu passado, nem um ator interpretando um papel de futuro. Você é o criador. Você tem o poder de escolher a sua resposta, de reescrever a sua narrativa, a cada instante. E acredite, essa liberdade, essa clareza, é impapável. É o verdadeiro elixir da vida. Agora que você tem essa soberania mental, essa independência intelectual que te liberta da prisão de um eu fixo, o que faz com ela? Como a gente vive de fato com essa nova lucidez no dia a dia?
como interage com o mundo, com os outros, e até com as versões passadas de si mesmo. Sabendo que tudo está em fluxo constante. A gente não volta para a sociedade como um monge intocável, que flutua acima dos problemas mundanos e nunca mais se irrita com o trânsito. Quem dera, né? Não. A gente volta como um arquiteto mais consciente. A prática da construção de universo vira a sua rotina mais sagrada, mas também a mais divertida. É escolher, a cada instante, quais narrativas você quer para si. É decidir quais valores você vai honrar, quais ações você vai empreender, sabendo que cada escolha é um tijolo, uma pincelada, na sua próxima versão. Não é sobre ser perfeito, longe disso. É sobre ser intencional. É sobre parar de reagir e começar a criar. Você vai continuar esquecendo onde deixou a chave do carro, claro. Vai ter dias ruins, vai se pegar caindo em velhos padrões de pensamento ou comportamento. É normal, somos humanos. Mas a chave da sua identidade, aquela que te prendeu por tanto tempo, essa você não perde mais. Você a carrega no bolso, ou melhor, na consciência, pronta para abrir novas portas, ou fechar as antigas quando for preciso. É uma sensação de liberdade que te permite dançar com a mudança, não lutar contra ela. E é aí que vem o verdadeiro teste, o momento da ressurreição, onde a velha crença no eu fixo é posta à prova novamente. Aquele dia em que alguém, talvez um parente distante ou um amigo antigo, te lembra de um erro do passado, um deslize, uma versão sua que você já matou e enterrou. Ah, mas você sempre foi assim teimoso. Ou, lembra daquela vez que você fez aquilo? Ou pior, quando uma situação te puxa de volta para um padrão antigo, quase por inércia, e você sente aquela velha emoção, aquele velho medo, querendo te dominar. A velha você, ou o velho você, tenta te arrastar de volta para a gaiola que você acabou de deixar. Mas com a lucidez, com essa soberania mental que você conquistou, a resposta é diferente. Não há mais defesa, não há mais vergonha, não há mais apego àquela imagem antiga. Há aceitação. Sim, aquele era eu, você pensa, ou até diz. Aquela versão existiu, com seus defeitos, suas inseguranças e seus aprendizados. Mas este sou eu, agora. Com a capacidade de escolher diferente, de agir diferente. E amanhã serei outro, ainda melhor, ainda mais autêntico, ainda mais eu. Você não precisa mais se justificar. Porque a sua identidade não é mais uma estátua frágil para ser defendida a todo custo, mas um rio caudaloso para ser navegado, com suas curvas e suas corredeiras. Você se torna a própria resposta. Não me diga que não, mas se você chegou até aqui, se você ouviu isso, se você sentiu essa faísca, você já está ativamente construindo seu universo. Você já está no caminho. E isso, meu amigo, é inegável. Então, depois de toda essa jornada de se devorar e renascer, de desmantelar ilusões e abraçar a fluidez, qual é o elixir que você traz de volta? Não é uma resposta final, um manual de instruções para a felicidade eterna, ou um mapa definitivo para o eu perfeito. Não é um destino a ser alcançado. O elixir é o processo em si. É a capacidade de construção de universo, essa habilidade intrínseca de se reinventar, de se devorar e renascer continuamente. É a lucidez permanente, que te permite ver a impermanência não como uma ameaça existencial, mas como a maior das liberdades. A liberdade de ser um Ouroboros consciente, escolhendo sua própria forma, sua própria narrativa, a cada ciclo, a cada respiração. A identidade não é um problema a ser resolvido, sabe? Não é uma equação com uma única solução correta. Ela é uma obra de arte em constante criação. Um projeto sem fim. E o artista, meu caro, é você. Você não é um livro com páginas já escritas e uma história selada. Você é a caneta, o papel e a tinta. E a história? Ah, a história está apenas começando. E o mais emocionante é que você tem o poder de escrevê-la como quiser. No grande teatro da existência humana, onde bilhões de eu se cruzam e se transformam em um balé cósmico de possibilidades, a sua jornada é a mais íntima, a mais pessoal e, paradoxalmente, a mais universal de todas. É a dança eterna entre o ser e o tornar-se, entre o que foi e o que pode ser. A vida não te entrega um mapa detalhado com todas as coordenadas e destinos pré-definidos. Ela te dá o território, vasto e inexplorado.
E a cada passo, a cada escolha consciente ou inconsciente, a cada morte de uma versão antiga e renascimento de uma nova, você está esculpindo não apenas quem você é, mas o próprio universo em que habita. A grande pergunta não é mais quem sou eu, porque essa pergunta te prende a uma resposta estática. A pergunta que liberta é: quem você escolhe ser, agora, neste exato segundo? E o mais louco de tudo é que mesmo que você não perceba, o jogo já começou, e você já está jogando. A cada respiração, a cada pensamento, a cada ação, você está reescrevendo o roteiro. E a beleza disso tudo é que você tem o poder de escolher cada palavra, cada cena. Que tipo de história você quer contar? Que tipo de universo você quer construir? A tela está em branco, e a caneta está em suas mãos. O que você vai escrever agora? Lembre-se, a verdadeira liberdade não está em encontrar quem você é, mas em se tornar quem você escolhe ser. E essa escolha é sua, a cada momento. A jornada é o destino, e o destino é a jornada contínua.